Bom dia, irmãos. A paz. Hoje, Shalom, né? Eu estava aqui pensando, essa semana, estava estudando sobre isso, sobre esse cumprimento entre os irmãos, desejar a paz de Cristo, a Shalom de Deus. E essa semana a gente teve uma reunião com o pastor Chang e a pastora Nakuan, né, que nos acompanham, e eles sempre nos cumprimentam assim, enfatizando isso. A paz, irmãos, a paz. E no final eles falaram assim, Shalom, Shalom de Deus, e eles nos explicaram quão profundo existe sobre o significado da Shalom. E eu fiquei pensando que como isso foi virando um jargão no nosso meio, até no nosso meio, que eu falo não no nosso meio, mas no contexto mais macro, de as pessoas até começarem a brincar, né? Passeou, irmão? Passeou, irmão? E aí, passeou? Passeou? Isso foi se perdendo, se perdendo. E poucas vezes a gente utiliza, né, disso agora, a paz, irmão. Como é importante a gente falar a paz, irmão. A paz de Deus sobre você, cumprimentar isso, desejando a paz, a shalom de Deus, shalom, irmão. Então, nessa semana, isso me marcou muito. Então, cumprimento os irmãos com a shalom de Deus. E outra coisa que foi muito precioso, irmãos, essa semana, muito precioso mesmo. Eu já sabia que eu ia pregar esse domingo, mas ainda não tinha começado a estudar sobre o livro de Esther. E o Senhor colocou no meu coração assim, que essa semana seja uma semana de jejum e oração por algumas determinadas causas. E eu fiquei assim, em jejum e oração todos os dias. E veio uma música, eu escutei uma música, que era essa música que a Lídia cantou, e os anjos cantam santo, santo, e o teu povo canta santo. E eu fiquei escutando essa música todos os dias pela manhã. Todos os dias eu colocava ela alto. Por isso que o Tito estava tentando cantar aqui, porque ele não parava de ouvir mais essa música, ele já estava cantando pela casa. E hoje eu acordei, coloquei essa música alto e de repente eu comecei a ouvir. Acho que a Priscila estava no teclado. Aí eu, de onde estava vindo essa música? E quando eu vi era aqui no louvor. E eu, quem pediu para tocar essa música? Aí eu corri no dedo e falei assim, quem pediu? Eu falei, não sei. Aí eu falei, Lídia, quem ensaiou essa música e quem pediu? A Rebeca, eu ouvi no carro esses dias e quis tocar hoje. Eu falei, uau, o que é isso? E foi muito precioso, né? E eu lembro que eu estava ouvindo essa música essa semana e eu falei assim, a gente precisa proclamar isso na comunidade, que ele é santo, que ele está acima dos tronos, dos domínios, do governo, de todo o governo, que seu nome é alto, a gente precisa proclamar isso na comunidade. E eu pensei assim, eu vou falar com o David para ele falar pro louvor, só que é o mesmo Espírito, né? E o Espírito Santo já, na hora, já tinha falado com a Lídia, e a Lídia já tinha ensaiado, estávamos aqui, e como isso foi precioso, irmãos. E quando eu comecei a estudar sobre o livro de Esther, eu entendi o porquê que o Senhor me levou, né? O Espírito me levou a ter uma semana assim de jejum e de oração, porque é exatamente isso o que o livro vai tratar, né? Esse lugar onde o Espírito nos leva ao jejum e à oração. Antes de eu começar a falar mesmo sobre a mensagem em si, eu vou ter que dar para vocês, só para a gente relembrar a história de Esther, porque eu sei que todos os irmãos aqui sabem, mas os detalhes a gente costuma esquecer. Então, vamos abrir lá em Esther 1. Deu só 7 páginas, irmãos. Creio que até as 2 estão todos liberados. Vamos orar? Ore por você nesse momento. Peça que o Espírito Santo fale, que a palavra caia numa boa terra do seu coração, que frutifique.
Pai, oramos no nome de Jesus. Tenha liberdade agora, que teu Espírito possa agir no nosso meio, na nossa mente, no nosso coração, que a nossa mente esteja cativa aqui agora, submissa à sua palavra, venha nos posicionar, nos reposicionar no Senhor. Queremos te ouvir, me use, Espírito Santo, por favor, seja uma voz através de mim. Amém. Irmãos, só lembrando então, Esther é um livro que vai começar contando, né, sobre um rei, o rei Assuero, que ele estava celebrando a ascensão dele ao trono numa cidade lá em Suzã, que era o Império Persa da Índia até a Etiópia. E ele estava celebrando isso com uma festa muito extravagante. O povo de Deus já tinha sido exilado, então tinha judeus ali naquela região. Então ele estava dando festas para mostrar o tamanho do seu reinado, como era tudo tão glorioso e com muita extravagância. E ele deu primeiramente essa festa para os príncipes e para os servos, e depois ele abriu para todo cidadão comum. E foram festas longas. A primeira festa, segundo o estudo bíblico, durou mais ou menos 6 meses, e a outra teve duração de 7 dias, para todo o povo beber à vontade, poderiam beber vinhos à vontade, era tudo com muito glamour. Em Esther 1, a partir do versículo 6, vamos ver isso. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então todos poderiam beber sem constrangimento, né? Era uma festa muito grandiosa. E a rainha Vasti também estava dando uma festa linda, só com as mulheres. E o rei, já no 7º dia de festa, ele começou a ficar, a Bíblia fala que ele começou a ficar com o coração alegre, que significa bêbado. Ele estava bêbado, já bebendo muito, e ele teve uma ideia. Ai, peça para trazer a rainha Vasti aqui, coloque sobre ela a coroa real, faça ela entrar para que todos vejam a formosura dela, como ela é maravilhosa, como ela é linda. E de fato devia ser uma mulher muito linda. Então, os servos do rei vão até lá, Vasti, e falam: Vasti, o rei quer você na presença dele. E a Vasti não aceita. Ela fala: eu não irei. Na minha Bíblia de estudo, gente, que é a Bíblia da Reforma, eles vão dar uma sugestão, que talvez ela não foi, porque ela sabia que o rei queria utilizá-la, às vezes, como um troféu para aparecer para todos no reino, e ela fala: eu não irei. Mas a gente não tem exatamente o entendimento do porquê ela não foi. E o rei, quando ficou sabendo disso, ele se sentiu muito humilhado. Porque ele falou assim: como assim? Eu já avisei a todos que eu vou apresentar a minha rainha e ela fala não para mim, e agora? Que desrespeito. Imagina, não agora, né, nessa cultura que nós estamos, naquela época, para um rei, ainda mais ele querendo toda a extravagância do mundo, pede para sua rainha entrar. E na época, para entrar na presença do rei, era muito desafiador. O rei tinha que levantar o cetro, senão a pessoa poderia morrer. Então, quando ele chamava, era algo assim muito honroso. Chamou a presença do rei. E ela falou: eu não quero ir. E aí eles chamam os sábios e fala assim: e agora? O que eu faço? Porque a fama vai começar a correr sobre toda a cidade, que a rainha não quis entrar.
E os sábios falaram assim: isso vai ser um problema, porque as mulheres podem começar a desrespeitar os seus maridos e não querer obedecer mais também os seus maridos. Ou seja, não foi um testemunho bom que a Vasti deu. E você tem que tomar uma providência, rei. Você tem que fazer alguma coisa. Então eles estavam muito preocupados com a fama do rei e o que poderia ecoar pelo reinado sob essa atitude da Vasti. Então, eles aconselham ao rei um castigo sobre ela. E o castigo sobre a Vasti é que ela não comparecesse nunca mais na presença do rei e que fosse tirado dela esse reinado e que colocasse outra mulher no lugar dela, porque ela foi infiel ao seu rei. E para que todos no reino pudessem ver o que acontece quando alguém não obedece à palavra do rei. Bom, e aí tinha judeus na terra e tinha um homem que chamava Mordecai. Ele era um homem da tribo, ele era um benjamita, Mordecai, e ele criou, né, a sua prima, Hadassa. Hadassa, que é Esther, órfã, seu pai e sua mãe já tinham morrido. Ela estava exilada da sua terra natal e ela poderia ser violada ali naquele lugar por dois motivos. Primeiro, por ser mulher e segundo, por ser judia. Então, o seu primo Mordecai, que a criou, cuidou dela. E Esther, ela sempre foi forçada a tirar o melhor de uma situação ruim. Ela não teve, vamos dizer, facilidades na vida. Não teve pai, estava órfã, criada pelo primo, exilada da sua terra, judia, tinha muitos preconceitos, podendo ser violada ali numa terra que não era dela. Então saiu decreto pelo reinado. Olha, o rei vai escolher uma moça virgem, bela, formosa, para colocar no lugar de Vasti, porque a Vasti não quis mais, ela recebeu esse castigo, né? E começa então esse comunicado, e tem um homem que chama Hegai. Ele era o guarda do harém do rei. E ele que começa a sair pela cidade à procura dessas moças. Ele começa a sair pela cidade e a falar assim, não, acho que vai ser, ok também, vamos. E ele ficou responsável por essa captação. Interessante é que ele acha graça sobre Esther. Quando ele vê Esther pela primeira vez, a Bíblia fala que ele gosta de Esther e concede ela o melhor aposento no palácio para ser preparada para ir até a presença do rei. Então, desde o primeiro momento, ele gosta de Esther, acha graça sobre ela. E Mordecai fala assim, olha, não diga que você é judia, não fale que você é judia. Isso pode dar algum problema para você. Fique calada quanto às suas origens. Então Esther vai e fica calada diante das suas origens, tanto que o nome dela é Hadassa. Esther aí é um nome, vamos dizer assim, pagão, significa estrela, para as pessoas não entenderem que ela era uma judia, né? E Mordecai começa a ficar perto ali do reinado, na porta sempre, para sempre ter acesso a ela, para saber o que está acontecendo, para acompanhar todo esse processo. Então Esther começa a se preparar, né? Começa a entrar nesse momento de preparação para o encontro com o rei. As moças ficavam 1 ano de preparação, com muita mirra, com muitos olhos, tinha aulas de etiqueta, né? Era todo
um ritual para ver o rei uma vez, para se apresentar diante do rei. E eu li ontem, né, e eu falei assim, nossa, amor, essa apresentação, né, as moças passavam uma noite com o rei, né, e o rei tinha que escolher uma. E não era igual os filmes mostram, que fica assim à noite, comendo a frutinha, conversando, não. Vocês estão entendendo, né, o que acontecia. Então, ele fazia isso com todas as moças. E eu até falei com o David, nossa, mas que injusto, porque ele não ia escolher todas, ia escolher só uma, né? Eu pensando, coitada das moças, mas tudo bem. E aí chega a vez de Esther. E o Hegai, aqui o guarda do harém, muito esperto, já sabia do que o rei gostava e do que o rei não gostava. E quando elas fossem se adentrar à presença do rei, cada uma podia escolher alguma coisa para levar, um presente ou algo do tipo. E Hegai falou assim, escolhe nada. E quando perguntou ela, e aí, Esther, você vai querer alguma coisa? Ela falou, não vou querer nada. E ela entra ali, passa a noite com o rei. E a Bíblia fala que o rei, ele amou a Esther. Ele gostou profundamente dela. E aí, declara ela então, e ela toma esse lugar. E Mordecai fica sabendo, né? Mordecai fica sabendo que ela se torna então a rainha. Ela foi feita rainha no lugar de Vaxi. Bom, no versículo 3, vai dizer que entra na história uma figura muito importante, que é a história de Amã. Amã foi um homem que o rei Assuero engrandeceu muito no seu reinado. É como se fosse um braço direito dele. 3, versículo 1 fala assim, depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a gatita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então Mordecai sempre estava ali na porta do rei, perto de Esther. Era uma figura, quando você lê o livro de Esther, você vê quão firme era Mordecai. Era um homem, assim, de presença, de uma personalidade única, uma personalidade forte, temente a Deus, intenso, né? E ele estava ali sempre na porta do rei, e chega Amã. Todos tinham que se prostrar diante de Amã. Ou você se prostrava, ou você abaixava a sua cabeça. E Mordecai não fazia isso. Mordecai continuava. E Amã começou a ficar furioso com isso. Quem é você para não se prostrar diante de mim? Você sabe quem eu sou? O rei me exaltou acima de todos os príncipes desse reino. Então, ele começa a ficar furioso com Mordecai. E um dia, Mordecai estava na porta do rei e ele escuta 2 guardas com uma trama contra o rei, fofocando, querendo atentar contra a vida do rei. Era normal na época isso acontecer. As próprias pessoas próximas do rei atentar contra a vida dele. E o que o Mordecai faz? Vai lá em Esther e fala assim, olha Esther, tem 2 homens aqui na guarda querendo atentar contra a vida do rei, avisa ele. E aí a Esther vai, avisa o rei, e tudo o que acontecia era registrado no livro das crônicas do rei. Então o rei manda matar esses 2 e registra tudo, escreve o nome de pede para escrever o nome de Mordecai, escreve tudo ali e fica registrado. Bom, e o tempo passa. E a raiva de Amã só vai crescendo, a ponto dele falar assim, bom, não vai bastar eu matar apenas esse Mordecai, isso vai ser pequeno, eu quero matar todo o seu povo.
todo o seu povo vai ter que morrer. A ordem era matar, aniquilar e destruir todos os judeus. E ser um genocídio legalizado perante o rei. Essa era a ideia de Amã. Tamanho ódio que estava no coração dele, tamanha raiva que estava no coração dele, porque Mordecai não estava se ajoelhando, se rendendo, né? Se dobrando perante a sua presença. Então Amã, ele chega diante do rei Assuero e fala assim, gente, no capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Ou seja, ele estava oferecendo um suborno ao rei. E ele não fala do povo, ele omite qual povo que é. Ele não falou que era o povo judeu. Ele fala assim, tem um povo aí que está atrapalhando tudo. Não está obedecendo, não vai ser bom para o reinado, a gente tem que excluir esse povo. Então vamos, de fato, aniquilar esse povo e ainda você vai receber muito dinheiro com isso, rei. Me autoriza a fazer isso. Versículo 10. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer-lhes dele o que melhor for de teu agrado. Quando o rei dava o seu anel, é como se ele estivesse passando a sua assinatura para tudo que aquela pessoa, aquele comandante, aquele príncipe fosse fazer no reinado. Ele tinha total autoridade de fazer o que ele quisesse. Então, sai o decreto sobre todo o reino do que ia acontecer, que o povo judeu ia morrer. E Mordecai, ele fica muito triste com aquilo, muito triste. A Bíblia fala que ele se veste de cinzas e fica muito triste com tudo o que estava acontecendo. E ele chama Esther. Ele fala: Esther, temos um grande problema. Na verdade, Esther avista ele de longe, porque Mordecai começa a gritar na cidade, a chorar, a prantear, colocar cinzas, fazer jejum, a cobrir-se com pano de saco. E a Esther chama o servo dela e fala assim: vai lá em Mordecai, leva uma roupa para ele. Olha só o que ele está passando. E o servo vai lá levar roupa e Mordecai fala: não quero roupa, eu vou ficar com pano de saco, chame Esther aqui. Aí Esther vai até lá encontrar com ele com a ajuda do servo. E Mordecai fala: o povo vai ser aniquilado, Esther. Nós vamos morrer. Quem sabe foi por isso que Deus te colocou nessa posição de rainha, para você nos salvar, para você nos livrar. Você vai ter que pedir isso ao rei. Você vai ter que pedir ao rei clemência e misericórdia sobre nós. E Esther fala assim: mas você não está entendendo. Tem 30 dias que eu não entro na presença do rei, que o rei não me solicita. Se eu for sem ele me solicitar e ele não levantar o cetro para mim, eu morro. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser solicitado. E Mordecai vira para ela e fala assim: quer saber, Esther? Então saiba de uma coisa, você não vai ficar livre disso não. Você também vai morrer. Se você não quer ir lá, então saiba que você também vai morrer, não é só a gente não. E ela vira para ele e fala assim: decreta um jejum entre o povo de 3 dias. Eu também vou jejuar. Se perecer, pereci. Decreta isso. Eu vou entrar na presença do rei. E aí, ela, muito sábia, chega com muito jejum ali, e ela se arruma toda, né? A Bíblia fala que ela se arruma toda para entrar ali
na presença do rei. E o rei levanta o cetro sobre ela e ela entra. E ela fala assim: rei, eu gostaria de pedir um jantar com o Senhor e com Amã, se isso te agradar. É isso que eu quero, é a única coisa que eu quero. E o rei fala assim: tudo bem, vamos lá. E ela falou: pode ser hoje? Pode ser hoje. E o rei fala assim: prepara tudo logo, Amã, prepara tudo logo, porque hoje nós vamos jantar com Esther. E o Amã, ele, no capítulo 5, versículo 9, então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo. Nossa, eu fui convidado para o jantar com o rei e a rainha, que coisa maravilhosa. Mas logo ele viu Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor mais ainda. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, que era sua mulher. Contou-lhes que Amã, a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Ela não quis ninguém, ela convidou ela quer eu lá. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zério, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 covos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela se enforque Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então ele foi lá, pediu para fazer a forca, porque ele falou assim: eu estou muito feliz. Amanhã vai ter um banquete, eu vou sentar com o rei, vou sentar com a rainha, mas tem uma coisa que está me incomodando. Esse judeu Mordecai, ele não se prostra, ele é um desrespeitoso. Aí a mulher dele, com muita sabedoria, falou assim: faz o seguinte, faz uma forca para ele, mais ou menos, na nossa medida, de 20 metros. Antes do banquete, você já pede o rei para que ele seja enforcado. Aí você vai para o banquete feliz, em paz. Aí ele falou: não, boa ideia, vou fazer isso. Aí ele faz. Aí chega no outro dia, lá de manhã, para se apresentar diante do rei. Mas olha que ironia, gente, o livro de Esther foi com Deus. Você dá vontade de rir, assim, no bom sentido, e falar assim: Deus, Senhor, é maravilhoso, que ironia, né? No versículo 6, fala que o rei não conseguiu dormir naquela noite. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, o livro das crônicas, que eram registrados todas as coisas. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado aqueles dois que eu falei que estava tramando contra o rei. E o rei estava lá, não estava conseguindo dormir, e falou assim: deixa eu ler o livro das crônicas aqui. Quando ele leu, ele falou: uau, aconteceu isso mesmo. Nós honramos o Mordecai? Não fizemos nada. Não fizemos nada? Quem está aí no pátio? O Amã está chegando aí agora. O Amã já estava indo para pedir para enforcar Mordecai. Ele chega para Amã e fala assim, versículo 3. Então disse o rei, 6:3. Que honras e distinções se deram a Mordecai. Por isso que eu falei, nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o servia. Perguntou ao rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E aí Amã começou a se encher, né? O homem que o rei quer honrar, coloque ele assentado sobre um jumento, veste nele roupas reais e comecem
a proclamar pela cidade: olha, o homem que Deus quer honrar, o homem que Deus quer honrar, e coloque alguém para puxá-lo por toda a cidade. Aí o rei fala assim: boa, gostei. Então você pode fazer isso agora com Mordecai, antes, antes do nosso banquete? Gente, que maravilhoso isso, né? E aí, versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Não deixe de fazer nada que você falou, hein, Amã? Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade. Apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E ele teve que sair pela cidade inteira, levando o cavalo e Mordecai todo lindo e maravilhoso. Assim se faz o homem que Deus quer honrar. Assim se faz que o rei quer honrar. Olha só como deveria estar o coração desse Amã nessa hora, né? A forca já estava preparada para ele ser morto. E as coisas viraram assim da noite para o dia, literalmente, e ele estava honrando Mordecai por todo o reino. E aí no versículo 7, Esther, ela gera aquela ansiedade, né? aquele suspense, porque ela chega nesse jantar e o rei fala assim: então, minha rainha, o que você deseja? Te darei até metade do meu reino. E a Esther fala assim com Amã ali: ô meu rei, vamos fazer o seguinte, você poderia vir então amanhã no jantar que eu vou falar? Ela marca um jantar só para falar que era amanhã e gera mais ansiedade ainda no coração do rei. E eu quero que Amã venha também. Quero que Amã esteja junto. E aí é marcado o outro dia. E nesse dia, a rainha Esther, no versículo 7, no capítulo 7, a partir do versículo 2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará o que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desce-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas não tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Então ela fala para o rei: eu te peço pela minha vida, pela vida do meu povo, nós não estamos sendo levados como escravos. Se fosse isso, eu nem incomodaria o Senhor, rei, porque eu sei que você tem muitos afazeres, mas é que o problema é muito grave. Eu estou correndo um risco de vida, então todo mundo do meu povo vai ser aniquilado. E o rei: mas que maldade é essa? Quem tramou? Quem fez isso? E ele acha um absurdo. E no versículo 6, respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã, que estava ali na mesa. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então o rei sai dali, perturbado, vai para o jardim ali do palácio. E Esther, ela fica ali com Amã. E outra ironia aqui, né? Porque Amã tinha muita raiva que Mordecai não se prostrava. E no versículo 7, ainda continuando, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E aqui nos estudos fala que ele se prostra perante Esther.
né? Olha que maravilhoso. Ele se prostra diante de uma judia e ele estava aflito que Mordecai não se humilhava diante dele. Então ele se prostra e o rei vai até ali no jardim. 8. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Ele estava tão prostrado em cima dela que o rei até achou que ele estava molestando. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Aí que ele ficou mais com raiva ainda, com mais ira ainda. Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de alturas que ele preparou para Mordecai, que falam em defesa do rei. Aí tinha um servo do rei e falou assim: ô rei, tô sabendo que ele fez uma forca para Mordecai, já tá lá prontinha, o que você acha de usar nele? Aí o rei fala assim: boa ideia. E aí, continuando aqui, no versículo 10, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. Mais uma ironia. Ele cria a forca para Mordecai, no final das contas, ele mesmo morre nesse castigo. Então, o plano falha miseravelmente. E aí a Esther, mais uma vez, vai à presença do rei e fala assim, e pede, suplica pelo seu povo. E o rei fala assim: olha, vou te dar todas as propriedades de Amã. Todas as propriedades de Amã passa para Esther. Pega o anel e passa para Mardoqueu e o nomeou administrador de todas as propriedades de Amã. E o rei fala assim: façam o que vocês quiserem com o povo, lance o decreto que vocês quiserem. Tá aqui meu anel, podem fazer o que vocês quiserem. E eles falam: então o povo vai lutar, o povo vai reagir, porque não podia nem reagir, né? E no capítulo 8 fala: os judeus são autorizados então a resistir. E no capítulo 9, vai desenrolar a história que os judeus matam todos os seus inimigos, inclusive os 10 filhos de Amã. Todos são mortos, porque todos já estavam preparados para vir e matar a todos. E aí, no capítulo 9, no versículo 11, fala assim: no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. Disse o rei à rainha Esté: na cidadela de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará o que é que desejas ainda e se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-lhes o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojos não tocaram. O rei virou para Esther e falou assim: Esther, morreu todo mundo, mataram todo mundo, foi um sucesso a guerra, inclusive os 10 filhos de Amã também foi morto. Você deseja mais alguma coisa, minha rainha? E a Esther fala: eu quero os 10 filhos dependurados para que toda a cidade veja isso. E eles penduram os 10 filhos de Amã sobre toda a cidade, e aí vem a festa de Purim, que é a celebração do povo judeu contra aqueles que queriam aniquilá-los, destruí-los. Versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram, se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojos não tocaram. Então, isso foi essa festa e o povo celebrou. O povo celebrou. E foi um final muito bom, foi um final muito feliz. Uma curiosidade do livro de Esther.
Sabia que em nenhum momento aparece o nome de Deus no livro de Esther? Em nenhum momento é tocado o nome de Deus no livro de Esther. É uma curiosidade. Porém, o livro de Esther todo, do primeiro capítulo até o último capítulo, vai ter uma mensagem. O Senhor está presente. Ele é a providência. O Senhor está presente. Ele é a providência. E, dando essa introdução, o que eu pude perceber, né? Olhando para todo esse cenário. Quando Mordecai, ele avisa a Esther sobre o mal que estava vindo sobre os judeus, Esther, ela proclama um jejum e conduz a sua fala ao rei com muita sabedoria. Esther proclama um jejum. O problema não é a gente se deparar com as dificuldades, é a gente se deparar com as más notícias, mas é para onde que nós vamos correr. O que nós vamos fazer quando nós recebemos uma notícia ruim? No dia mau, o que nós vamos fazer? Esther sabia que ela não poderia ir contra isso na força dela. E ela fala, Mordecai, proclama um jejum. Eu também vou jejuar, porque para eu entrar na presença de Deus, vou precisar da força daquele que é o Rei dos Reis, que é maior do que tudo e que é maior do que todos. Quantas notícias ruins nós recebemos e para onde nós corremos, para onde que nós vamos? Que desafio é, irmãos, a gente ir para esse lugar, porque a nossa tendência é nos desesperar. Imagina você receber essa notícia, você vai morrer e todo o seu povo. Seria comum se ela ficasse desesperada. Acabou, Mordecai, vamos fugir. Eu já vou lá preparar as minhas malas, vamos fugir daqui. Ela fala, proclame um jejum. Nós temos um Deus, o povo judeu tem um Deus que cuida, que nos protege. E ela deve ter lembrado de toda a história do povo judeu. Ele sempre esteve conosco, nos tirou da terra do Egito, abriu o mar vermelho, nos alimentou o povo no deserto. Ele sempre está conosco. Proclama um jejum. Vamos clamar ao Rei dos Reis. Vamos clamar a Ele. E eu me lembro das notícias ruins que eu recebi já na vida. E duas que me marcaram profundamente. Foi a do Timóteo. E eu só falava assim, e agora, Deus? E agora, Pai? O que eu vou fazer? E vinha uma música marcante no meu espírito. Aquela música antiga que fala assim, é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. E aí aquela música não saía do meu coração. Era dia e noite. Todas as vezes que eu ia para o hospital, eu lembro que um dia o médico falou assim, Rebeca, hoje o problema do Timóteo vai ser resolvido. Operação simples, 40 minutos, ele vai sair sem a sonda, a vida de vocês vai melhorar muito. Eu, tudo bem. A cirurgia demora 2, 3 horas e ele fala, Rebeca, não deu errado. Na verdade, ele não vai voltar para casa mais com uma sonda, mas com 2. Naquela hora, meu mundo desabou. E eu falei, e aí, Deus? E agora? E a música vinha de novo. É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. E esses dias, né, mais ou menos 1 mês e meio atrás, o meu pai me liga. Rebeca, o médico falou que eu tô com algo maligno no corpo. Eu, como assim, pai, algo maligno? E falou que é câncer. E naquela hora eu desligo e falo assim, e agora, pai? E agora? E eu tava indo levar o Timóteo no jiu-jitsu e eu tava andando assim, com a cabeça daquele jeito, né, que você recebe uma notícia e quando menos espera, essa música de novo no meu espírito. É meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Então, quando eu olho para essa história,
para a vida de Esther, ela proclama o jejum. O jejum é uma arma poderosa, ela enfraquece a nossa carne, nos dá mais sensibilidade no espírito. Quando você está fazendo jejum, você percebe que você tem que colocar a carne no lugar dela. Ela fala, ai, queria tanto comer um chocolate, não posso, estou de jejum. Ai, queria tanto comer esse bolo, não posso, estou de jejum. Ai, eu queria tanto deitar no sofá e assistir um filme agora. Poxa, estou de jejum, vou ler a Bíblia. Você coloca a sua carne no devido lugar. Olha, você não domina, você não manda. E você começa o quê? A fortalecer o seu espírito. Porque você entra nesse lugar de dependência, de oração. O seu alimento, no momento que você está jejuando, é o Senhor. Ele é a nossa provisão, é o que farta a nossa alma. Jesus, quando estava lá em 40 dias jejuando, Satanás, ele fala para ele, faça que essas pedras se tornem pães. Ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E essa semana que eu estava jejuando e orando, e uma coisa que eu falava para Deus é, Pai, eu preciso só de uma palavra, que o Senhor libere só uma palavra, só uma. Quando Deus libera uma palavra ao nosso favor, nada, ninguém pode impedir isso. E quando o povo, ele jejuou, Deus liberou essa palavra sobre o povo. Não foi físico, né? Se Esther, se Mordecai estivesse olhando só com os olhos físicos, eles nunca entenderiam o que estava acontecendo. Era algo espiritual e que estava manifestando ali no físico. Um ódio contra o povo, querendo aniquilar, matar todos eles. Então, acessar esse lugar, ela acessa esse lugar e chama todo o povo para esse lugar de jejum, de humilhação e de adoração. Não existe nada, irmãos, nada, absolutamente nada na nossa vida e na sua vida que você não tenha que decretar primeiro no mundo espiritual para depois se manifestar no físico. Absolutamente nada. Nada que você não deva levar para Deus. Nada. É tudo. Tudo. Não seja materialista a esse ponto de pensar, não, precisa não, isso daí dá para fazer desse jeito ou daquele. Tudo você precisa decretar no mundo espiritual e se manifesta no físico. As pequenas coisas, tudo. Eu me lembro quando o Tito estava no CTI, já todo ligado de aparelho, e eu assustada assim, Deus, o que está acontecendo? E entra uma enfermeira, eu não sei se era enfermeira ou um anjo de Deus que se materializou para entrar ali, porque foi sinistro o negócio. Ela entrou, olhou pro Tito, mãe, não tá bom não. Aí eu, o Tito tá grave, né? Eu falei, Chorava, só chorava, e o hospital já tinha mandado psicóloga para mim. Eu não quero psicóloga não, sai daqui, eu quero levar meu filho daqui logo. E aí essa enfermeira virou para mim e falou assim, mãe, você tá orando? Eu falei, claro, eu não paro de orar por ele. Ela olhou para mim de novo e falou assim, você tem que orar, mãe. Eu falei, eu estou orando? Não, você não entendeu. Ela falou desse jeito, você não entendeu. Você, como mãe, é a que tem mais autoridade espiritual sobre o seu filho aqui, sabia disso? Então, ora de verdade. E ela saiu. Aí eu falei, nossa. Aí, sabe quando você entende a autoridade que você tem e fala assim, agora eu vou com autoridade. Agora eu vou orar. E eu lembro que eu fiquei ali 3 horas orando pelo Tito, sem parar, orando. Eu lembro que eu falei com algumas amigas, pede para a comunidade orar agora, que eu vou ficar aqui orando pelo Tito. 3 horas seguidas orando por ele. Quando amanheceu, o David trocou comigo, que eu já não estava aguentando mais, e eu só vejo a mensagem do David assim, ele já está melhorando. O médico vê que ele está melhorando. Eu falei, glória a Deus, mas vamos continuar. E eu voltava, vamos continuar orando. Então nós precisamos entender que o espiritual, ele é mais real do que esse físico. Mas muitas vezes a gente esquece disso, porque a gente está tão materialista aqui, né? Não, real é isso aqui, ó. Não, mais real é o espiritual e nós precisamos
de uma palavra. E como o Senhor tem ministrado no meu coração sobre o jejum, precisamos, irmãos, fazer mais jejum. E não é fazer jejum só quando o dia mal vem, não. Ah, vou fazer jejum porque o negócio tá pegando, né? Então essa semana eu vou jejuar. Essa semana eu vou ser espiritual. Não, faça o jejum, se consagre a Ele. Faça o jejum, enfraqueça a sua carne. Tenha esse comprometimento de jejuar, você vai ver como que isso é bom. Eu mandei um videozinho no grupo uma vez falando, né, como que os profissionais têm visto sobre o jejum intermitente, como que ele renova as nossas células, previne contra câncer. Quando você fica 24 horas em jejum, existe uma renovação celular no seu corpo todo, que mata as células ruins e que previne contra câncer. Eu falo, quando você fica 3 dias, começa a rejuvenescer. Olha que precioso. E é um mandamento de Deus para o seu povo. Por que é um mandamento de Deus? Porque ele sabia que seu povo precisava disso. Uma saúde integral, corpo, alma e espírito. E teve uma época que eu até baixei um aplicativo de jejum intermitente, né? E tava lá a parte emocional. Comece a ver como que suas emoções vão melhorar com o jejum, né? Isso é comprovado cientificamente. Só que isso está na Bíblia há muito tempo. E Deus fala, faça jejuns, faça jejuns. Então o Senhor tem me levado a esse lugar de jejum, de jejuar mais, de falar assim, carne, fica no seu lugar. E de nos atentarmos de fato ao que nós precisamos. Então o que estava acontecendo era algo espiritual e o povo de Deus, ele conseguiu discernir. E Esther se coloca como intercessora de seu povo. Esther, ela tem um papel lindo de intercessora pelo seu povo, para que o seu povo não morresse. E sabe quem que me lembrou muito esse papel dela? Vamos lá para Romanos 8. Isso foi muito lindo. Romanos 8. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Gente, quando o Senhor me falou isso, eu falei, que precioso. Esther assumiu esse lugar de intercessora para entrar na presença do rei. E quem assume esse lugar de intercessão na nossa vida para que estejamos na presença do rei? O Espírito Santo. Ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Muitas vezes a gente não sabe como orar, a gente não sabe como falar. Quantas vezes eu cheguei na presença de Deus e falei assim, Pai, eu não sei nem como começo. Eu não sei o que dizer. E às vezes você só chora. E o Espírito ele vai traduzindo isso, intercedendo e traduzindo. Para o quê? Para ter acesso à presença. Para que ele levante ali o cetro. Para que você venha à presença dele. Nós vamos passar dificuldades. As dificuldades, elas serão certeiras. Mas nós temos um intercessor. Ali o povo judeu contou com a intercessora ali, Esther, mas nós temos um intercessor diariamente e nós temos livre acesso à presença do rei. Isso é maravilhoso, saber que a gente tem livre acesso à presença de Deus, que ele nos recebe, que a gente não precisa temer, que o caminho foi reconstruído, o caminho foi reconciliado, que Cristo ele fez o caminho, se fez o caminho para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Gente, isso é muito maravilhoso, acesso ao Pai. Então, por isso que essa música me marcou tanto. Porque eu falei, uau, Cristo é muito grande. Por Ele foram feitas todas as coisas, que foi Ele que reconciliou
tudo. E ele veio recriando todas as coisas e fazendo novas todas as coisas. Uau, Cristo é muito maravilhoso. Glórias ao Cordeiro. E todo joelho vai se dobrar perante ele. Glórias a Deus. Ele assumiu um nome acima de todo nome. Toda a plenitude reside nele, porque sem ele nada poderia ser feito, nada poderia ser criado. E os meus olhos se abriram ainda mais para a grandiosidade de Cristo. E eu cantava com muita intensidade essa música, que os povos cantam, que as nações cantam, como ele é santo, como ele é lindo, como ele é grandioso. Não existe governo, príncipes, nada acima do nome dele. Absolutamente nada. Tem um desenho, aquele desenho Superbook, né? Muito bom. Tem um desenho que chama Batalha Final, bem real, inclusive. O desenho, ele é muito bom, assim, nas imagens, bem avançado em tecnologia, e mostra a batalha final. E os meninos amam essa parte, que fala da batalha final. E aí mostra, né, Satanás naquela cobrona imensa, e os meninos ficam assim. Aí o Tito fala assim, mãe, tô com medo, mãe, tô com medo. Aí o Timóteo fala assim, calma, Tito, que a trombeta vai soar. Aí, de repente, a trombeta soa, assim, e os céus se abrem. E vem Jesus no cavalo branco, e com os anjos. Aí os meninos começam a pular, eles começam a gritar, Jesus tá vindo, Jesus tá vindo. E aí Jesus só olha para essa cobra imensa, repreende, e vem todo o reino de Cristo, né? E não tem uma vez que eu não assisto esse desenho e choro com os meninos. Como só da gente ter um vislumbre do que vai ser, da beleza de Cristo, eu fico tentando imaginar a beleza dele, eu não consigo. E todas as vezes que o Tito vai dormir, eu oro, e ele fala assim, mãe, mas eu não consigo ver Jesus, cadê ele? Ele tá aqui, filho, mas onde? É porque a gente não consegue ver, filho. É ele invisível? Mas um dia você vai ver. E todos os dias eu falava isso com ele. Aí teve um dia que ele foi dormir no quarto, eu orei, ele falou, mãe, mas Jesus tá aqui? Eu falei, tá, filho, tá aqui. Mas eu queria tanto ver ele, mãe. E aí na hora eu engasguei com ele, falei assim, eu também, filho, eu queria tanto ver ele. Mas saiba que um dia a gente vai ver. E ele fala assim, e ele é bonito? Ele é maravilhoso. Ele é lindo, filho. E ele é grande? Ele é o maior de todos. Ele é muito grande. E ele falou assim, é tipo um brinquedo inflável, mãe? Muito maior do que o brinquedo inflável. Ele é muito lindo e você vai ver ele. Então tá bom, então tá bom. Que essa esperança possa inundar nossos corações todos os dias da volta de Cristo. E enquanto isso, e aí vem a intercessão da Lídia, né? Enquanto isso, que possamos fazer a obra dele aqui. E como? E essa é a minha oração para terminar. Existe favor no lugar que Deus tem um propósito. Existe um favor dele sobre nós, quando existe um propósito. E a minha oração é que o Senhor nos posicione e confirme o propósito a qual estamos seguindo. Enquanto Cristo não volta, existe um propósito para mim, para a sua vida. Existe um propósito. E a minha oração é que cumpramos esse propósito. Que sejamos posicionados nesse propósito. E Esther, ela teve medo. Ela teve medo. Mas ela foi mesmo assim, porque ela falou assim para Mordecai, se perecer, pereci, mas eu vou. O medo vem, mas a gente vai mesmo assim, porque existe um propósito. E se existe propósito, existe favor. E como nesses dias eu tenho pedido isso ao Pai, Pai, me posicione, nos posicione, não nos deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda e a fugir de um propósito. Eu quero muito, Pai, cumprir isso, porque o Senhor está vindo.
Eu sei que o Senhor está vindo. E enquanto isso, eu quero caminhar rumo ao teu propósito para a minha vida. Eu quero que minha família caminhe rumo ao propósito do Senhor. Eu quero que nós venhamos caminhar em rumo a esse propósito. Que possamos viver na presença do Rei. Viva na presença do Rei, porque temos livre acesso a isso. Acesse esse lugar de mais intimidade com Deus, de jejuns, de orações. Entenda que nós temos o Espírito dentro de nós, que intercede a todo momento. Ele a todo momento, ele está nos gerando, a todo momento. Você sente ele no seu íntimo. Ele intercede para que possamos ficar nesse lugar da presença dele. Porque somos dele. Nascemos para glorificar o nome dele. E enquanto estivermos aqui, a gente tem que apontar isso. Que tudo que fazemos é para a glória dele. E nós esperamos ansiosamente pelo retorno dele, pelo retorno dos reis e do Senhor dos senhores. Pai, oramos, eu oro por isso, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigada por tua palavra, obrigada por teu Espírito que sempre intercede por nós. Obrigada porque hoje nós temos livre acesso à sua presença. Nos leve a esse lugar de mais intimidade, de entrega, de jejum, de oração ao Senhor. Nos posicione, Pai, nos posicione no teu propósito. Fale com cada um aqui nesse momento. Oh, Espírito Santo, ministra o coração no íntimo, mais profundo de cada um, sobre o propósito. Onde nós estamos, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Nos leva a refletir isso, nos leva a nos aprofundar e a ver se de fato temos glorificado o teu nome. E enche o nosso coração com essa viva esperança do teu retorno. Com esse pensamento que de fato nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que a nossa verdadeira pátria não é aqui. Ah, Pai, como nós cremos nisso. Nós temos uma pátria. Renova, sim, Pai, esse fogo em nosso coração. Te glorificamos, Pai. Te glorificamos, Senhor. Que o Senhor continue sendo exaltado toda essa semana. Que seja uma adoração, de fato, que não tenha fim. Que perpetue, Pai, que perpetue onde quer que estejamos. No nome de Jesus.